Olá pessoal, passando para falar a respeito do ceratocone novamente. É, e aí para falar de um assunto que tenha muito a ver comigo, que é a questão de ser aluno e ser portador do ceratocone. E eu vou trazer algumas dicas do que você pode estar reivindicando, do que você deve saber ou procurar saber a respeito é, do ceratocone em relação a ser estudante, a estar na sala de aula ou até mesmo quando você vai trabalhar. Então, tem algumas sugestões que eu encontrei na internet. Recentemente eu vou deixar o link aqui que o doutor Leôncio Queiroz Neto, né, e ele tem um site e ele postou a respeito disso, e é o doutorqueirozneto.com.br, é o site dele. E aí o aluno, estudante, acadêmico com ceratocone. E aí ele vem trazendo: é importante conhecer o aluno com ceratocone e estabelecer suas necessidades específicas em diferentes momentos do dia a dia e em diferentes situações, e conscientizar todo o pessoal envolvido na rotina escolar e também envolver os pais. Então é importante que todas as pessoas que estão envolvidos no ambiente escolar, diretor, a professora, saiba que o aluno com ceratocone ele tem algumas necessidades especiais, assim como outras pessoas que possuem alguma especificidade que muitas vezes as pessoas chamam de deficiência, né, física, porém não é deficiência física, né, é uma necessidade especial de acompanhamento pedagógico, por exemplo. Então, sugestões para o suporte do aluno com ceratocone: fornecer material com fonte maior A3 e A4. Então, aquela fonte que a gente geralmente recebe das impressões, ela é muito pequena, né? Material impresso, por exemplo. Aí, por exemplo, eu à noite ou qualquer hora do dia eu estou dando zoom em tudo que eu posso. No computador, por exemplo, agora que eu estou lendo aqui, eu estou usando o zoom, porque eu não consigo realmente ler e você acaba forçando a visão, e isso é um problema. Então, os professores e os pais precisam estar conscientes disso para auxiliar os alunos, os seus filhos, né, e auxiliar de alguma forma. A segunda: no quadro branco utilize pincel preto em vez de vermelho ou verde. Essa é uma das principais, porque eu mesmo, quando a pessoa coloca tem professor que usa vários pincéis coloridos, e aí eu não consigo realmente enxergar. Tem que ser preto ou azul. Escrever grande, legível no quadro negro é uma das. Certifique-se de que o aluno tenha boa iluminação para realizar tarefas. Uma lâmpada de leitura pequena pode ser útil. Brilho da luz solar pode ser problemático, causando fotocópia ou ofuscamento. A questão da luz, por exemplo, quem estuda à noite, é muito complicado. A questão, ela acaba, por exemplo, no meu caso, ela acaba cansando um pouco a minha visão, né? E quando você tem uma luz que é mais focada naquilo que você está fazendo, por exemplo, uma prova, do que aquela luz que está no ambiente todo, né, ela é melhor para você conseguir fazer algo com maior êxito, por exemplo, durante a noite. Dá tempo extra nas provas, né? Quem tem ceratocone sabe que quando você está fazendo uma prova, você acaba o olho acaba não focando realmente, e aí você tem que parar um pouco, piscar o olho, voltar, e aí você acaba perdendo tempo. Então os professores precisam ter noção disso. Ampliar trabalhos de exame, né? Essa questão de ampliar o tempo de trabalho para você fazer os exames. Certifique-se que as bordas das escadas têm uma cor contrastante. Caso contrário, podem olhar como uma longa rampa. Então, quando a gente está de longe, em uma escada, por exemplo, a gente vê por exemplo, o metal, ele tem uma cor cinza, assim, né? E aí, se você for olhar de longe, né, você meio que confunde, né? E vai parecer que é uma rampa. Consultar a capacidade de participar em esportes, né? Você tem que saber qual esporte você pode praticar, porque não é todos. Por exemplo, eu uso lente, né? Então algum esporte que tem muito contato físico eu já não posso praticar. Fornecer um local limpo com torneira, água, pia para limpar as lentes de contato. Com instalações comuns e coletivas do aluno podem não ter adequações.
podem não ser adequadas e ou não ter, né? Então, na escola isso é muito importante. Uma escola com infraestrutura adequada, por exemplo, para quem precisa trocando soro da lente toda hora. Eu, por exemplo, quando eu trabalho na escola, eu vou para a escola, eu não troco a lente, porque lá não tem tanta infraestrutura para mim estar lavando, trocando as lentes toda hora. E quem tem ceratocone sabe muito bem que o ambiente para você tá lavando as mãos, tem que ser muito bem higienizado, senão você acaba contaminando o seu olho. E aí, para fechar, gente, eu vou trazer uma consideração que o professor deixou. Né? Estudantes portadores de ceratocone querem fazer bem as suas atividades, com o apoio e compreensão de suas escolas, faculdades e mestres, especialmente quando eles estão passando por um momento difícil. Ajudará em seu bom rendimento. Não há nenhuma razão para que eles não possam ter sucesso. Temos assistido os portadores de ceratocone alcançarem bons resultados acadêmicos, mantendo empregos responsáveis. Um pouco de compreensão e consideração ao longo do caminho acadêmico poderá tornar isso possível. Estudantes com ceratocone não buscam simpatia ou facilidades constantes. O que eles precisam é de apoio prático para permitir que eles tenham uma boa acessibilidade ao currículo escolar e como os demais venham cumprir o seu potencial de aprendizagem. Então é uma consideração muito bacana, né? Eu, por exemplo, venho conseguindo lidar com essa questão do ceratocone em relação ao meu trabalho na faculdade, porque eu uso uma lente de qualidade, na maioria das vezes, na escola, por exemplo, as pessoas às vezes têm essa noção do problema, porém elas acham que a gente está com frescura, ou porque não quer trabalhar, ou porque não quer fazer o trabalho na faculdade, mas muitas vezes é uma incompreensão que parte do outro. Então, professores, né, esse corpo docente que trabalha na escola, que organiza o ambiente acadêmico, por exemplo, que faz faculdade, é importante ter essa consciência em relação à deficiência. E você que tem o ceratocone não pode parar também e achar que todo mundo sabe tudo, né? Então você precisa informar quem está no corpo docente ou quem trabalha ao seu redor que você tem um problema e precisa de uma necessidade específica. Ok? E é isso, galera. Eu espero ter ajudado a respeito dessas dicas enquanto aluno, né? Eu espero que vocês sigam e compartilhem algumas ideias também em relação ao aluno com ceratocone. E é isso. Abraço.